nossas Bíblias, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47 até o versículo 56. Queremos também dar as boas-vindas para você que nos visita. Deus tem uma palavra no seu coração nesta noite, assim como todos nós. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não ler seu coração. Também faça a prova de Deus, da sua voz, da sua palavra. Senhor, fale ao meu coração, fale comigo. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47 até o versículo 56. Diz assim: Jesus é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Vamos orar, irmãos. Nós agradecemos aqui, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, porque nós nos encontramos diante do Senhor neste momento e sedentos por ouvirmos a tua voz. Nos abençoe, nos guarde, Senhor, e guarde o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos, ó Deus, estar concentrados em ouvir a tua palavra nesta noite. No nome do teu Filho Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos irmãos, esse momento é um momento dos mais cruéis vividos pelo nosso Senhor. Não o mais cruel, mas dos mais cruéis, porque o nosso Senhor é preso, e preso de forma muito violenta. Foram prender Jesus armados. Jesus, um homem pacífico. Jesus, um homem que estava dia após dia no templo. E quando Jesus se refere a estes guardas do texto, ele está se referindo justamente aos guardas que estavam à disposição do serviço religioso. Então esses guardas estavam constantemente nas imediações do templo para fazer a segurança, tendo em vista que o templo de Jerusalém era um templo muito frequentado não somente por judeus, mas como também por prosélitos, gentios de outras nações e também pessoas que faziam mercado ali no templo. Então era um ambiente que deveria ser o mais resguardado possível, no sentido de respeito e de espiritualidade, mas era um movimento guardado ao máximo possível, por conta de haver muitos perigos que rondavam o templo. Por isso de haver uma guarda ali. Deus não instituiu essa guarda quando ele ordena que todas as coisas sejam feitas de forma que a fé seja expressada em muitos rituais e cerimônias, mas uma guarda não foi estabelecida por Deus. Isso já vem após algum tempo depois da invasão dos gregos a Jerusalém,
por volta do ano dos anos 250, de 250 a 350 a.C. Então isso mais ou menos nessa data, nesse período. E o que é que nós podemos dizer desse texto? Primeiro, que nós pretendemos meditar sobre vivendo o reino da entrega amorosa. Essa é a nossa meditação, vivendo o reino da entrega amorosa. Por quê? Porque de fato Jesus ele veio para dar sua vida. Jesus ele não veio e não relutou para não morrer. Não, ele se entregou. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a entrego voluntariamente e depois eu tenho poder para reavê-la. Ou seja, Jesus ele se entrega. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso significa, como nós já vimos falando várias vezes, ensinando por vários anos que nós já pregamos, inclusive aqui, de que Cristo ele obedeceu ativamente e passivamente, ou seja, ele obedeceu de todas as formas. Como? Ele obedeceu ativamente, cumprindo tudo que o Pai mandou, mas também passivamente, se deixando prender, se deixando surrar, se deixando apanhar. Então ele se entrega e ele se deixa prender. Então é muito bonito nós percebermos que o reino de Deus é o reino de uma entrega amorosa. Desde já, você e eu, nós devemos fazer uma análise de como tem sido a nossa vida de entrega ao Senhor. Como tem sido o meu tempo entregue ao Senhor? Como tem sido minhas emoções? Como tem sido meus esforços entregue ao Senhor? Eu tenho que começar a pensar sobre isso, porque Cristo traz o exemplo maior de uma entrega amorosa em favor do reino de Deus. E nós, irmãos, precisamos então olhar para Cristo e termos uma vida de entrega amorosa de nossas vidas a Deus. Nós não podemos entregar e tomar. Senhor, nesse quesito eu faço o que o Senhor quer, mas nesse outro eu ainda não consigo, então eu ainda me prendo para fazer. Não, o reino de Deus, o reino dos filhos de Deus, o reino da obediência, o reino da justiça é um reino de uma entrega amorosa. E nós não podemos fazer de uma outra forma que não seja desta. Tem que ser o reino de uma entrega amorosa. Nós devemos viver uma vida de uma entrega amorosa. Entrega de nossas emoções, entrega de nossa razão, entrega de nossas ações, entrega do que temos, é uma entrega amorosa. Então nós precisamos desde já refletir sobre isso. E eu queria trazer alguns pontos muito importantes, mais uma vez, sobre Judas. Há alguns pormenores muito importantes aqui sobre Judas, e a gente já vem falando muito sobre Judas, e aqui há alguns outros complementos sobre Judas. Primeiro, quem era Judas? Quem era Judas? Eu acho muito interessante que Judas ele traga em si um nome tão importante, mas com uma vida totalmente avessa àquilo que ele deveria viver. A palavra Judas, em grego, e Eudas, é uma transliteração do hebraico para o grego, da palavra Judá, ou Yudá, que significa abençoado. A palavra Judas significa abençoado. Foi quando Lia teve um filho, e Raquel era a mulher amada de Jacó, e Lia era a irmã dela, e Lia então tinha filhos e lhe dava nomes pensando na comunhão com seu marido. Porque Raquel não podia dar filhos, ela era estéril, e Lia podia dar, e Lia deu muitos filhos a Jacó. E quando Lia teve Judá, diz assim: agora o Senhor me abençoou e o meu marido vai olhar para mim. Então Judá significa abençoado. Veja, então Judas e Judá têm o mesmo significado. Judas, uma versão grega do nome Judá. Então o seu nome significa abençoado. Quem era Judas? Judas era um zelote. E o zelote era alguém que lutava pela pátria. Era alguém que estava disposto a pegar em armas, estava disposto a derramar sangue, estava disposto a dar a sua vida pela pátria. Os zelotes eram uma seita de radicais judeus que visavam sempre e volta e meia eles estavam planejando tomar o poder
do Império Romano. Então Judas era um zelote, ele fazia parte da seita dos zelotes. Então ele tinha essa finalidade, né? Essa seita tinha a finalidade de tomar à força o poder de Roma. Então Judas, ele pensava que Jesus seria um desses líderes agitadores, seria um grande líder para dominar a nação. Lembre-se que ele está falando sobre frustração. Já tem várias semanas que nós estamos falando sobre isso. A frustração de Pedro, a frustração de Judas, a frustração dos discípulos. Então havia essa frustração porque esperava-se uma outra pessoa, esperava-se um outro tipo de rei, que fosse um rei humano. Então, como Jesus não se mostra esse rei humano, o que acontece? A frustração. Eu estou decepcionado com esse Messias. Esse Messias não é o que nós estávamos esperando. Esse Messias não vai nos ajudar a tomar a força, o poder de Roma. E nesse grupo dos discípulos, Jesus, ele chama dois zelotes, Simão o zelote e Judas também o zelote. E chama para conviver ali, publicano também. E publicano, Mateus, Levi, em hebraico, Mateus em grego. E Levi, então, era um publicano considerado traidor da pátria, porque era um judeu que estava a serviço de Roma. Então Jesus chama publicano e zelotes para viverem juntos no mesmo grupo. Então veja que é possível que pessoas que tenham ideias diferentes, que tenham culturas e costumes diferentes, poderem fazer parte do mesmo grupo. Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 2. É possível que nós convivamos porque Jesus, ele derrubou a barreira da inimizade, primeiro entre nós e Deus, entre nós, judeus e gentios. Então nós devemos aprender a conviver juntos. Jesus então chama Judas, um zelote, para servir, andar com ele. E lógico que Jesus sabia que era ele quem o iria trair, né? A palavra Iscariotes, ela traz uma ideia de homem velhaco, homem que arma ciladas, homem traidor, justamente. Então Judas, ele recebe o nome de Iscariotes pelos escritores, mas na prática, no dia a dia, ninguém diz assim: ô Judas Iscariotes, vem cá. Não, ele era Judas, mas como os escritores do Evangelho escrevem o Evangelho depois, não vão escrever exatamente na mesma hora, mas eles vão se lembrando dos fatos e vão investigando também outros fatos. Então eles escrevem depois e aí eles colocam esse título de Iscariotes em Judas. Então Judas Iscariotes, Judas o velhaco, Judas aquele que estava tramando contra Jesus. E aí um fato muito interessante: Judas vem e o beija. Judas o beijou, né? Então o texto vai dizer que vindas aí, ou vinda da parte dos principais sacerdotes do ancião, uma escolta, uma guarnição de soldados, uma turba de soldados com espadas e porretes para Cristo. E o que eu acho mais interessante é que há uma contradição entre a forma com a qual aqueles homens foram prender Jesus e a forma com a qual Judas expressa a sua traição. Os homens, os ímpios, eles estão indo para Cristo cheios de espadas e de porretes, e Judas vai com um beijo. Então há algo muito interessante nessa ideia, nessa história do beijo. Primeiro, por causa da simplicidade de Jesus, e Jesus não era um ser iluminado visivelmente, não existia uma aura sobre ele, uma força mística que se expressava em um campo de força ali, onde Jesus brilhava mais do que todo mundo. Não, Jesus era um homem comum. Mas a forma com a qual Judas escolheu para apontar aquele que seria preso, aquele que foi vendido, era um beijo. Então nós começamos a entender algumas coisas a partir de aqui, né? A partir daqui. Então nós percebemos que o beijo era algo muito comum. O beijo era muito comum na cultura oriental, e nas culturas orientais ainda é muito comum. Os muçulmanos, eles se beijam tranquilamente.
Em nossa cultura hoje nós não podemos admitir isso, né? É um problema hoje você chegar a dar um beijo. Inclusive nós vimos casos em São Paulo de um pai que beijou um filho e aí um grupo de radicais em São Paulo espancou os dois, porque pensaram que se tratavam de dois homossexuais. Então esses grupos radicais, homofóbicos, aí sim, homofóbicos, eles então espancaram de maneira cruel o pai e o filho, porque os dois estavam demonstrando uma expressão ali de afeto. E era muito comum nos dias de Jesus. Isso era comum demais. Você vai perceber que não só nos dias de Jesus, mas em toda a cultura oriental, e desde o Êxodo. Por exemplo, Êxodo capítulo 18, versículo 7, quando Moisés se aproxima do seu sogro Jetro, e dá um beijo nele, se prostra no chão, e beija e abraça. Nós vimos hoje pela manhã, meditando na história do reencontro de Jacó com Esaú. Esaú queria matar Jacó, disse que ia matar Jacó, e Jacó ora, se coloca diante de Deus, luta com Deus. E quando Esaú vem com 400 homens e vê Jacó de longe, Jacó coloca os servos e coloca os bois na frente, depois coloca as esposas, as servas ali, os filhos atrás. E quando Esaú vê Jacó, ele não faz nem questão de ver aquelas coisas, vai lá e abraça Jacó, agarra, beija Jacó. Expressão afetiva comum e que deveria ser comum nas nossas famílias. Pais, homens que não beijam seus filhos, não beijam suas filhas. E isso, irmãos, pode culminar em diversos tipos de transtornos de comportamento. Se o pai não beija o seu filho ou a sua filha, e vice-versa, minha mãe e o filho também beijam ela, isso expressa muita estranheza. Ah, pastor, mas é cultural. Eu sou sergipano e até hoje meu pai me beija, eu beijo ele. Até hoje eu beijo meu irmão. Não vejo nenhum problema nisso. Até hoje eu beijo meus filhos. Não vejo nenhum problema nisso. Então é uma demonstração de um afeto muito profundo, muito íntimo. Nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, que Davi também deu um beijo em Jonas. E aí os distorcidos e distorcedores, eles vão dizer que já Davi e Jonas eram homossexuais. E não era, porque de fato eles se amavam como irmãos. De fato eles se amavam, eles tinham um respeito profundo, um amor profundo um pelo outro. Aí você vai dizer, mas pastor, isso aí é uma coisa do Antigo Testamento. Se você for lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, você vai ver Paulo aconselhar a igreja, dizendo assim para os colossenses, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos. Vamos ver lá, para não esquecer aqui, senão minha memória vai falhar agora. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A memória já não funciona como antes. Colossenses 3, 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vocês que são eleitos de Deus, vocês que são santos e são amados por Deus, revistam-se de quê? De ternos afetos de misericórdia. De misericórdia. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então nós vemos que essa ideia de um amor, uma demonstração de carinho, é lógico que precisa ter muito cuidado com as proporções atuais, em proporções atuais, porque hoje em dia nós temos aí um perigo, né, nesse tipo de relacionamento, mas nós não podemos deixar de ser carinhosos, respeitosamente uns com os outros. E é isso que a palavra está dizendo aqui em Colossenses 3,12. Nós não podemos deixar de ter sentimento de afeto pelos irmãos, de nos considerar família, nos considerar pessoas próximas, nos considerar pessoas íntimas, e então demonstrarmos dia a dia de maneira carinhosa esse afeto.
É lógico que, do ponto de vista cultural, é complicado. Um amigo nosso que é pastor em Guiné-Bissau, e ele é guineense, e os amigos em Guiné-Bissau, eles andam de mãos dadas. Olha que coisa interessante, né? Os amigos andam de mãos dadas. E quando ele chegou aqui, ele e um outro guineense, eles andavam de mãos dadas no Brasil. E aí o pessoal começou a criticar, né? Por causa daquela atitude. Quando ele andava com a gente na rua, ele estava fazendo evangelização, estava indo para algum trabalho ministerial do curso de teologia, ele volta e meia, ele queria segurar na mão. Ele ia lá e querendo pegar na mão, né? É estranho isso, né? É estranho. E é muito comum lá em Guiné-Bissau esse tipo de comportamento. Pegar na mão, né? Dois amigos, dois homens, duas amigas andarem mãos dadas. No Brasil, até um tempo desse, era muito comum. Eu não sei aqui em Glória, mas lá em Estância era muito comum. Duas amigas, elas eram amigas, primas, às vezes até irmãs, andavam de mãos dadas na rua, né? Então, hoje em dia é estranho, né? A gente não vai aceitar. A pessoa dois marrões daquele igreja de mão dada na rua, né? Imagina aí. Esses caras com cara de bruto, né? Barba na cara, sem nenhuma menção a mim mesmo, viu? Mas um pegando na mão do outro, né? Mas isso é comum na Guiné-Bissau. Se você anda em Guiné-Bissau e não dá a mão ao seu amigo, você está sendo um péssimo amigo. Então você tem que andar de mão dada com o amigo, né? Então, voltando para o beijo era algo muito comum. A ideia não é, o beijo é só uma forma de apontar aquele que seria preso. Não, o beijo era algo comum. Só que Judas, ele já deu toque, ele não beijou os demais, ele foi até o mestre. Então Judas vai com o beijo e os soldados vão armados, né? Então nós vemos o que difere um do outro. Nada. Porque o propósito era o mesmo. Era prender. O propósito era o mesmo. Era machucar. Judas, ele sabia que o seu Senhor ia ser machucado. Ele sabia que o seu Senhor ia ser preso e de forma dura, açoitado. E Jesus, ele era considerado um blasfemador. E os blasfemadores eram apedrejados. Então nós percebemos. É de pouco. Obrigado, começa aqui primeiro. Aí, irmãos, então, nós vemos que esse beijo reflete assim, quão intensa era a relação de Judas com o mestre. Judas era próximo. Judas andava com o mestre. E Judas, então, ele usa um gesto de afetividade, de carinho, para então dizer: matem esse aqui. É esse aqui que vocês vão prender, que vocês vão matar. Né? Então nós percebemos, queridos irmãos, o quanto isso é algo duro para o Senhor mesmo. Por isso o Senhor faz a pergunta: Judas, é com um beijo que você me trai? Não, com um beijo você deveria expressar alegria em me ver. Com um beijo você deveria expressar comunhão comigo. Com um beijo você deveria expressar vontade de estar comigo. E a palavra grega, ela recebe uma adição de uma partícula, quando usa a expressão um beijou, a palavra grega catalepisen, ou seja, ele não só beijou, mas a forma do verbo é enfática, indicando fervor, afeto incomuns do ato. Ele beijou intensamente, ele beijou fervorosamente, ele beijou afetuosamente. Ele não chegou lá e encostou assim. Não, ele beijou abraçando o mestre. Ele beijou como era comum na comunhão do mestre com os discípulos. Então ele usou toda a intensidade da expressão de comunhão e de intimidade com o mestre para atrair o mestre. Qual é a diferença entre Judas e os soldados? Jesus, ele faz uma pergunta para Judas: é com um beijo que me traz e faz uma pergunta para os soldados também.
É assim que vocês iam me prender, com espada e porretes, como se eu fosse um bandido? Então as perguntas que o mestre faz são perguntas cortantes. São perguntas muito duras para quem estava ouvindo. Eu acho muito interessante que a versão que João dá lá no capítulo 18, vai lá comigo. No capítulo 18, nós lemos na semana passada, quando Jesus, na sua angústia, estava pedindo para passar o cálice, estava pedindo para passar aquele cálice, e depois disse: Pai, se não é possível que passe esse cálice, que seja feita a tua vontade. E Jesus então estava amargurado, estava sentindo uma angústia terrível em seu coração. E aqui agora, Jesus está pronto para ser morto. E os outros omitem um pouco desse diálogo. João capítulo 18. João 18. Versículo 4. Diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscares? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, o Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Que coisa mais estranha. Lá em Mateus eles vão direto e prendem, vão armados. Sim, eles estavam armados. Mas João ele traz uma coisa, um detalhe interessante que Lucas e Marcos e Mateus não trazem. É que aqueles homens olharam para Cristo, foram preparados para prender, como se fossem para uma guerra, como se fossem trabalhar no Carnaval de Salvador. Armados até os dentes. E quando olham para Jesus, o aspecto de Cristo constrange aqueles homens. Então nós percebemos que os soldados ficaram mais constrangidos do que Judas. E aí, irmãos, a gente precisa também refletir algumas coisas importantes. Às vezes tem incrédulo que demonstra mais temor de Deus do que crentes. Às vezes tem pessoas que não são seguidoras de Cristo, de fato, de verdade, que tem mais referência para dentro do templo do que o crente. Às vezes tem gente que fala em Deus e tira o chapéu. Gente humilde da roça tira o chapéu, coloca aqui: meu Deus, olha para o céu, segura o chapéu. E tem crente que fala de qualquer forma ao nome de Deus. E nisso nós começamos a ver que nós que conhecemos um pouco mais do Senhor, nós somos indesculpáveis em nossas práticas diárias. Nós percebemos então, Mateus ele vai omitir dois fatos importantes. Talvez ele não se preocupou com esses detalhes, mas nós vamos ver que João ele traz esse detalhe no capítulo 18, versículo 10, lá de João, quando Mateus vai dizer que um daqueles que estavam com o Senhor tirou sua espada e cortou a orelha do soldado. E Mateus e João vai falar que esse era Pedro. Versículo 10: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então João traz esse detalhe. Pedro, que não era somente um deles, mas Pedro cortou a orelha de Malco, um soldado da guarda. Então ele vai dar os nomes. Foi Pedro que cortou a orelha de Malco, né? E a gente para e pensa: por que esse texto pode nos ensinar? E Lucas é o único que vai narrar a cura da orelha. Então esse é um outro detalhe importante, né? Lucas 22, 51.
Lucas é quem diz que o Senhor vai lá, pega a orelha, coloca no lugar, né? E ora que aquela orelha volta ao normal. Imagine você, aqueles estudantes da área de biologia, das ciências biológicas aqui presentes, você pegar uma orelha e colocar, e o tanto dos microvasos que serão restaurados ali, o tecido, a pele. O Senhor fez uma cirurgia tão perfeita, ligando todos os vasos, cartilagem, de maneira tão perfeita. Mas foi alguém que foi prendê-lo. Eu podia dizer, calma aí, eu vou sofrer, mas também sofre. Não, Jesus, ele vai colando a orelha e diz: Pedro, guarde essa sua espada. Aquele que quiser viver pela espada vai morrer pela espada. Mas aí entra um outro texto difícil, pastor. Se você for lá em Lucas capítulo 22, é um texto muito polêmico. Lucas 22, 35 a 38, você vê que Jesus vai dizer assim: olha, você tiver duas capas, venda uma e compra uma espada. Olha que Jesus maluco, entre aspas. Alguém poderia dizer: como é que Jesus manda Pedro comprar uma espada e agora ele diz para Pedro não usar a espada? Olha só que situação. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Porque o texto que é paralelo ao de Mateus que nós estamos lendo, Jesus fala para eles comprarem uma espada, e depois Jesus manda guardar a espada. E agora, como é que a gente resolve essa situação? Lucas capítulo 22, versículos de 35 a 38. Diz assim: a seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes: basta. Então Jesus ele ordena os seus discípulos a comprarem, a providenciar a espada, não para que eles revidassem a violência, até porque a obra do Evangelho não se faz a mesma com armas humanas. A obra do Evangelho é feita na dependência de Deus, na expectativa de sua palavra e de obedecer a Deus, e não com as forças humanas, não com inteligências e estratégias humanas, mas em Deus, na Escritura, na palavra. Jesus queria que os discípulos tivessem nesse primeiro momento espadas, para que se cumprisse a Escritura que Jesus estava dando com homens armados, malfeitores. Mas também Jesus ele adverte os seus discípulos em relação à espada, porque a espada em si não era o mal. Eu acho muito interessante que o Riley ele vai falar uma coisa que é o conhecimento bíblico sobre a espada, né? E ele diz que a espada tem uma utilização legítima e peculiar. Ela pode ser utilizada com justiça, na defesa de nações, contra a opressão. Ela pode mesmo tornar-se necessária a fim de evitar confusão, saque e rapina de muitos países. Mas a espada jamais deve ser empregada na propagação e manutenção do Evangelho. O cristianismo não pode ser imposto mediante derramamento de sangue, e nem se pode obrigar a crença em Deus, ou seja, ninguém pode obrigar o outro a crer em Deus.
guarde para você. Mas nesse negócio aqui tem espada não. No mesmo texto correlato de Mateus 26, Lucas capítulo 22. O que Jesus quis dizer com isso? Que os discípulos deveriam proteger-se a si mesmos, mas não a aquele que tinha que ser preso e ferido pela espada judaico-romana. Jesus tinha que ser preso. Você for lá em Isaías capítulo 13, versículo 7, nós abrimos o texto: desperta a espada contra o meu pastor, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Depois eu virei e arrebanharei os meus pequeninos. A espada ia cortar o nosso Senhor. Cumprimento da Escritura. E nós, irmãos, então finalmente nós observamos que Jesus, ele é aquele, depois da ordem que o Senhor deu a Pedro, né, versículo 52, embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aí ele vai falar uma grande verdade sobre a sua divindade. Versículo 53: acaso pense que não posso rogar meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Aqui há uma crença baseada em um dos livros que não estão registrados na Bíblia, o livro apócrifo, possivelmente o livro de Enoque, quando ele diz que o Messias, ele teria à sua disposição miríades de anjos. E o entendimento, alguns comentaristas vão dizer que talvez Pedro nessa hora foi esperto assim: vou meter a espada em um aqui e o resto que vai fazer são os anjos. Porque esse conhecimento era comum naqueles dias. Então Pedro pensa: é agora que nós vamos ver o nosso Messias descer um ferro aqui em todo mundo, vai botar quebrando. E Pedro vai lá e dá uma espadada na orelha, porque eles não podiam contra aqueles guardas poderosos. Mas pensou: vou dar uma espadada aqui e o bicho não vai pegar, os anjos vão vir, vão fulminar tudo aqui. E Jesus, ele responde justamente com aquilo que seria o pensamento de Pedro. Isso é Pedro, não é assim, não é desse jeito. E uma legião, Jesus, ele fala com base no entendimento da legião romana, uma legião, ela tinha até 6.000 soldados romanos. Se Jesus, ele fala de 12 legiões, ele estaria falando de quantos anjos? 72.000 anjos. Agora imagine só nas histórias bíblicas, um anjo só fazia um estrago terrível. Um anjo só fulminou, confundiu o exército assírio. Um anjo só matou meio mundo de soldados de Davi. Um anjo só trouxe juízo a nações antigas. Um anjo só causará muita destruição em vários dos acontecimentos do Apocalipse. Um anjo só. Imagine 72.000 anjos. Isso demonstra o poder do nosso Deus, a sua grandeza, a sua glória, a sua dignidade. Mas ele veio para morrer pelos nossos pecados. E aí Jesus pergunta no versículo 54: como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Eu tenho que ser preso, eu tenho que ser pisado, eu tenho que ser moído, eu tenho que beber fel. A Escritura tem que se cumprir. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para atender como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste.
Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Zacarias capítulo 13 vai falar sobre isso. Fere o pastor, ou ferirei o pastor, Deus falando, né? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Cumprimento esse, lembra lá Jesus conversando com os discípulos? Você volta lá no início capítulo 23 e percebe o Senhor conversando com os discípulos e falando sobre a prisão, e os discípulos e Pedro disseram: não, nós nunca vamos deixar o Senhor de maneira nenhuma. Pedro e os discípulos: não, vocês vão deixar assim. E você, Pedro, especialmente, hoje à noite, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Queridos irmãos, a Escritura é infalível. Nós temos então a doutrina bíblica sobre bibliologia da infalibilidade da Escritura. A palavra de Deus não erra, de maneira nenhuma. Ela é fiel para cumprir todo o propósito para o qual ela foi designada. A palavra de Deus é fiel e nós não podemos menosprezar essa palavra. Essa palavra tem que ser nossa vida. Essa palavra tem que ser nosso alimento diário. Essa palavra tem que ser aquilo que nos move. Essa palavra tem que ser aquilo que nos sustenta. Tem que ser o nosso poço de esperança. Tem que ser a nossa bomba de combustível para vivermos nesse mundo servindo a Deus. É a palavra de Deus. Ela é infalível. Ela se cumpre. E se cumprirá. Você que está aqui nessa noite, que veio visitar a igreja, que veio ouvir essa pregação, saiba de uma coisa: todos os eventos bíblicos estão se cumprindo. O Senhor é fiel. O mundo vai passar por tristezas e pavores ainda maiores, porque Deus é fiel. E tem que acontecer para que se fique claro, para que se venha à lume a glória desse Deus, e que esse mundo está chegando ao seu fim, e que aqueles que creem em Cristo se arrependem de seus pecados, o confessam como seu Salvador, são livres da ira de Deus, são perdoados por Ele e estarão morando com Deus eternamente no céu. Amém. Queridos irmãos, a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. Nós não podemos abandonar a leitura, a meditação, o nosso alimento diário, a palavra de Deus. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de alimento para nós suportarmos os cansaços, os labores, as enfermidades, nos dá condição de salubridade, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Se alimenta 3 vezes ao dia dela. Infelizmente, queridos irmãos, tem gente que não lê a Bíblia uma vez no dia. Como essa pessoa consegue vencer o pecado? Como essa pessoa consegue vencer Satanás? Como essa pessoa consegue vencer o mundo? Não consegue. Como essa pessoa consegue conhecer a Deus? Não consegue. É fraca, é subnutrida, está longe da comunhão com Deus, por não se alimentar da sua palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiras de águas, cuja folhagem não murcha, e que dá o seu fruto no tempo certo, na estação certa. Se nós nos alimentamos da palavra, nós seremos vistosos e frutíferos para a glória de Deus. Eu queria encerrar esse sermão pensando justamente sobre vivendo o reino da entrega amorosa. Em primeiro lugar, os relacionamentos do Senhor eram marcados por tamanha demonstração de afetos fraternos. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser fraternalmente, afetuosamente irmãos e família. No reino de Deus nós encontramos família. Se nós não nos relacionamos como família dentro da igreja, nós somos estranhos uns para os outros e parecemos pessoas que nunca conheceram a Cristo.
Faz parte do reino de Deus nós temos um relacionamento fraterno, de comunhão, comendo nas casas uns dos outros, compartilhando as coisas. Nós olhamos às vezes para as crianças, né? Até as crianças têm dificuldade de compartilhar seus brinquedos, seus pertences. E nós conseguimos observar a influência do pecado na vida das crianças, o egoísmo desde já aflorado na tenridade. E nós precisamos ensinar o amor fraternal no meio da igreja, porque o mundo já está cheio de ódio, o mundo já está cheio de egoísmo, o mundo já está cheio de individualidade, e nós não podemos reverberar as ações do mundo. Nós devemos soar como uma comunidade restaurada no meio do mundo caído. Os relacionamentos do Senhor eram marcados por tamanhas demonstrações de afetos fraternos. Jesus ensinou a fraternidade, a afetuosidade cristã. Segunda coisa muito importante que nós vemos como princípio desse texto é que o Senhor condena qualquer peleja carnal em sua causa. Às vezes, irmãos, nós vamos realizar a obra de Deus até com certa organização, até com certos cuidados no bom andamento do serviço. Isso é muito bom. Nós não podemos de maneira nenhuma dizer que isso é negativo, que não é, é positivo. Mas às vezes nós vamos realizar isso à flor da pele, machucando e pisando, e não podemos de maneira nenhuma realizar a obra de Deus à base da carne. Nós não podemos de maneira nenhuma, queridos irmãos, machucar, pisar em favor da obra de Deus. Não é assim que se realiza a obra de Deus. Pedro tirou a espada, cortou a orelha do soldado. Jesus guarda essa espada aí, curou o soldado. Jesus consertou a besteira que Pedro fez. E disse: Pedro, não é assim. Não é assim que nós fazemos a obra de Deus. À custa de desmerecer alguém, à custa de humilhar o outro, nós fazemos a obra de Deus com amor fraterno e com submissão a Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir sofismas e argumentação, e levar todo o pensamento cativo a Cristo. A gente está aqui para brigar no braço, não. A gente está aqui para fazer a obra de Deus. E o Senhor condena qualquer peleja carnal em sua causa. Não podemos. Nós não podemos de maneira nenhuma. Nós devemos ensinar uns aos outros isso. Nós devemos ensinar, queridos irmãos, que é melhor até perder do que machucar o outro. Terceira lição muito importante que nós temos nesse texto, queridos irmãos, é que Jesus se deixou prender para que a palavra de Deus fosse cumprida. Ele foi preso pela vontade do Pai. E como é que nós podemos harmonizar isso com nossas vidas, irmãos? Olha, Jesus tinha 12 legiões de anjos à sua disposição, cada legião com 6 mil anjos, que daria 72 mil anjos. Ele poderia muito bem não ter sido preso, ninguém poderia encostar um dedo no fio de cabelo de Jesus, mas ele abriu mão até de sua integridade física para a obediência a Deus, cumprimento da palavra. Queridos irmãos, o que mais deve ser buscado em nossas vidas é a vontade de Deus, ainda que isso redunde em nossa perda de integridade física, se é para a vontade de Deus ser feita. Jesus, ele não veio para ser um grande general de guerra. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus, sacrificado em favor dos nossos pecados, e tinha que esse papel. Então Jesus, ele fez tudo para obedecer à vontade de Deus. E nós precisamos, queridos irmãos, ensinar desde já nossas crianças. As nossas crianças devem obedecer a Deus.
mesmo que encontre alguma oposição, algum obstáculo na escola, como crianças chinesas, por exemplo, que confessam a fé em Cristo, mesmo sabendo que vão levar reguadas nas mãos e nas costas, elas não negam a Cristo. Aquelas crianças aprenderam a amar o Senhor. E nós devemos ensinar nossos filhos a amarem o Senhor, como o Senhor deve ser amado, e não como nós amamos, mas também dar exemplo de amor ao nosso Senhor. E por fim, nós vemos o quanto o Senhor conhece os seus, e que muitas vezes nos falta admitir nossas fraquezas perante o Senhor. Às vezes a gente se acha muito forte. Versículo 56 e a parte B diz: então os discípulos todos, deixando, fugiram. Às vezes a gente faz muitas juras de amor a Deus e tem um monte de erro na nossa vida, tem um monte de pecado oculto, tem um monte de fragilidade. A gente não ora, não lê Bíblia, não frequenta a igreja, a gente negocia o dia do Senhor por qualquer coisa. Você volta lá no Getsemane, onde Cristo estava começando a ser moído pelo Pai, e Jesus chama a responsabilidade dos seus discípulos a orarem e vigiarem, porque o Espírito estava pronto, mas a carne era fraca, e Jesus também estava querendo advertir os seus discípulos que se preparassem, porque eles estavam sujeitos à carne, porque eles iam negar o Senhor, porque eles iam fugir da presença do Senhor, deixando-o só. E eles não admitiram isso e permaneceram em sua sonolência, permaneceram em sua falta de busca e de oração. E é o que acontece conosco. Nós estamos pedindo dia após dia oração pela nossa vida espiritual, mas nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não frequentamos os cultos e pedimos: ore por minha vida espiritual, ore você por sua vida espiritual. O Senhor disse que nós devemos orar e vigiar. Não é pedir aos outros que vigiem por nós. Está errado. Esse é o conhecimento do inferno sobre vida cristã, que se acomoda debaixo das garras de Satanás e do poder do pecado e diz: irmão, ore por mim, porque eu estou fraco espiritualmente. Isso é uma vergonha. Isso não é evangelho. E você não está sendo um servo, um discípulo de Cristo, porque os seus discípulos vigiam e oram junto com ele. Nós não estamos ensinando nossas crianças a amarem o Senhor, porque nós não oramos com elas em nossos lares. Nós não ensinamos as nossas crianças a amarem a palavra, porque elas não nos veem lendo a Bíblia, mas elas nos veem indo passear, elas nos veem assistindo filmes, elas nos veem assistindo novela, elas nos veem falando mal da vida dos outros. Que tipo de discípulos são os nossos filhos? Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus conhece a nossa fragilidade, mas nós precisamos tomar vergonha em nossas caras e admitir nossas fraquezas, porque nós sabemos como consertar isso. Oração, jejum, leitura bíblica, congregar, estar junto entre irmãos, e depois ficar dizendo: ore por minha vida espiritual. Não lê Bíblia em casa, não ora. Mas alertados, orem e vigiem. Vocês não me abandonarão de jeito nenhum, não abandonar coisa nenhuma. Meus irmãos, nós precisamos viver o reino da entrega amorosa. Ninguém precisa ficar forçando a gente a ler Bíblia e a orar. Nós devemos nos entregar ao Senhor amorosamente para a oração e para a leitura bíblica, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se entregou na cruz, Ele sofreu dores muito amargas pelos nossos pecados, e nós devemos parar de ser crentes 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não ore por mim, ore pela minha vida espiritual. Ore você por sua vida espiritual. Queridos irmãos,
Como é bom se entregar ao Senhor. Essa é a realidade da entrega amorosa. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Todo mundo já deve saber de cor, é isso aí. Foi um dos textos que eu mais citei de cor aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós íntimo, morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Isso. Nós devemos nos entregar amorosamente para aquele que por nós se entregou amorosamente. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas na vida desse pecador miserável que sou eu, o mais de todos. O Senhor tem sido misericordioso comigo. Muito obrigado. E, ó Deus, eu queria também que com meus irmãos nos ajude a vivermos o reino dessa entrega amorosa. Nós devemos aprender a nos entregarmos assim como Cristo fez. Às vezes a gente vai ter a oportunidade de se entregar por pessoas que não merecem nossa entrega, nosso serviço, nosso amor. Mas Cristo fez isso também, porque nós não merecíamos e não merecemos ainda. Então, Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor, que ela encontre lugar em nossos corações. Nós queremos mais do Senhor em nossas vidas, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.